Estamos começando mais um Chamada Geral, segunda edição. Um programa aqui da reportagem da Gaúcha nessa tarde de muito calor em todo o estado, dando sequência um temporal. Varrendo várias regiões aqui do Rio Grande do Sul, a previsão, a expectativa é de queda nas temperaturas. Ainda não aconteceu, mas escureceu em Porto Alegre. Escureceu bastante na região metropolitana, tudo devido a essa nuvem carregada de chuva, que trouxe também granizo em algumas regiões, trouxe vento, trouxe estragos. A gente vai noticiar tudo isso, trazer o serviço completo para ti agora no teu rádio, no teu aplicativo de GZH ou também lá no YouTube, onde estamos ao vivo em imagens agora. O Chamada Geral tem o oferecimento de Via Porto BYD, a BYD líder em vendas em Porto Alegre, e também de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em Porto Alegre, ligue 21043000. Muito obrigado pela tua audiência, pela tua companhia. Trazemos os destaques de hoje. Começamos o programa falando dos estragos desse temporal. Já tem estragos no Rio Grande do Sul. Aqui em Porto Alegre foi emitido agora há pouco pela Defesa Civil um alerta laranja de vendaval, granizo, chuva forte. A chuvarada chegou realmente. No Vale do Taquari, a Defesa Civil de Estrela registra estragos após esse temporal atingir a região. E da RBS TV, Bianca Malman, direto do Vale do Taquari, direto de Estrela, traz os detalhes. Boa tarde, Bianca. Boa tarde, Ramon, todos que nos acompanham. Estrela é de fato a cidade aqui na região do Vale do Taquari, na região dos vales mais afetada por esse temporal. A gente tem um registro de que o temporal, a chuva, principalmente o vento, chegou por volta das 2h40 da tarde e levou entre 5 e 10 minutos. Foi algo muito rápido e muito passageiro. Mas conversando com moradores, foi um vento muito forte, repentino e que trouxe bastante estragos. Por aqui, o que a gente tem de registros até o momento na cidade de Estrela? Destelhamento de casas, várias árvores caídas, inclusive algumas ruas com o trânsito bloqueado, fios de luz no chão e, segundo a Prefeitura de Estrela, ainda não está contabilizado quantas casas foram afetadas, porque a equipe da Defesa Civil ainda faz o atendimento para essas famílias. Olha só, a estação meteorológica que fica instalada no complexo, aqui no centro de Estrela, registrou rajadas de vento de 60 km por hora durante o temporal, mas a Defesa Civil, segundo a Defesa Civil, a velocidade do vento nessas áreas que foram atingidas deve ter sido muito maior, de fato, dada a quantidade de árvores caídas e também residências com problemas. Até o momento, nós temos os principais bairros afetados, o Boa União, Pinheiros e o bairro dos Estados. Segundo a RGE, há também registros de falta de eletricidade. A gente ainda não tem o número certo de consumidores sem energia, porque as equipes estão nesse trabalho de manutenção. A gente tem algumas imagens que mostram em uma dessas ruas, que foi uma das mais atingidas no bairro Boa União, em Estrela, com casas destelhadas. A residência da moradora, ela ficou totalmente destelhada, água entrando. Ela conta que colchões molhados, sofás, ela perdeu muita coisa, eletrodomésticos. Na casa ao lado, um carro que ficou destruído porque ele estava em uma garagem, ele estava com uma proteção e essa proteção caiu sobre ele e destruiu. Tivemos um pequeno corte, uma pequena queda no sinal da Bianca Malman. Oi, Bianca, prossiga, por gentileza. Tivemos uma queda no sinal telefônico da Bianca, mas em imagens na nossa live, e ela também trazia o relato aqui na rádio. O vento muito forte, destelhando casas, fazendo com que coberturas caíssem, telhados acabassem voando, causou bastante estrago em Estrela, ali na região dos vales. Bom, de Estrela a gente vai para a zona sul do estado. O temporal por lá chegou um pouquinho mais cedo e também destelhou casas, provocando queda de árvores. Da Gaúcha Zona Sul, Igor Islabão. Boa tarde, Igor. Boa tarde, Ramon. Isso mesmo, a tempestade registrada na manhã de hoje provocou alagamentos, destelhamentos, queda de árvores e de postes em municípios da região sul do estado. As ocorrências foram registradas em Pedras Altas, Chuí, Jaguarão, Santa Vitória do Palmar, Rio Grande e Pelotas. Até o momento, não há registro de pessoas feridas, nem de desabrigados ou desalojados. De acordo com o Centro de Monitoramento de Eventos Climáticos Extremos, o CIEX, da Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, a instabilidade foi provocada por um sistema de baixa pressão associado com uma frente fria,
posicionada entre o Oceano Atlântico, combinado com o escoamento de ar quente e úmido sobre o continente. Em Pelotas, a chuva e o vento forte começaram por volta das 10h20 da manhã. Um redemoinho foi registrado em Pelotas. O fenômeno foi classificado pelo CIEX como um redemoinho de vento intenso gerado por tempestades isoladas. As rajadas chegaram a quase 80 km por hora e o acumulado de chuva ultrapassou os 28 milímetros em 12 horas, Ramon. 4h36, obrigado, Igor Islabão. Bom, agora a gente vai falar sobre outros pontos do estado que também registraram chuva forte e granizo na tarde de hoje. Onde, Maria Stoltin? Boa tarde. Boa tarde, Ramon. Boa tarde a todos que nos acompanham. Ramon, situação bem complicada em Estância Velha. A gente trouxe essa informação no programa Gaúcha Mais e amplia agora. Bom, para os ouvintes que nos acompanham na live, já podem observar fotos e vídeos que a nossa reportagem recebeu da Defesa Civil do próprio município. As informações que a gente tem, Ramon, conforme a Defesa Civil de Estância Velha, é que uma queda de granizo foi registrada em 2 bairros da cidade, no bairro Lago Azul e também no centro, e choveu forte também nas demais regiões dessa cidade. Até o momento, são 43 pedidos de ajuda para a Defesa Civil. 7 deles já foram atendidos, os demais, as equipes da Defesa Civil Municipal estão se deslocando para atender. A ocorrência mais importante da cidade nesta tarde, Ramon, foi uma queda de árvore em cima de um carro. Ninguém ficou ferido nessa ocorrência, as equipes se deslocaram para atender rapidamente. O carro estava estacionado do lado de fora de uma residência, foi atingido por essa árvore de grande porte, mas a boa notícia, ninguém ficou ferido, ninguém estava nesse veículo. A outra informação importante para quem está por lá, né, Ramon? A maior parte das solicitações nesses casos, né, de queda de granizo é de pedidos de lona. A Defesa Civil do município nos avisa para que quem está precisando de lona no município de Estância Velha procure diretamente o quartel do Corpo de Bombeiros, onde está sendo feita essa distribuição, justamente, Ramon, porque as equipes da Defesa Civil estão empenhadas em atender esses mais de 40 chamados no local. Outra informação importante que a gente tem agora, olhando para outras cidades, né, Ramon, para Uruguaiana, onde também a chuva forte causou diversos estragos. Em 2 horas foram registrados 35 milímetros de chuva em Uruguaiana, conforme a Defesa Civil da cidade. Também houve quedas de árvores e também de galhos por lá. A gente não tem até o momento informações de estragos maiores, mas conversamos, né, com a Defesa Civil responsável por essa região, que disse que, de fato, houve muitas quedas de árvores por lá e vai nos atualizar quanto ao número desses chamados na sequência. Durante a programação a gente atualiza as informações aqui na Rádio Gaúcha. Boa, obrigado, Maria Stoltin. Bom, aproveitando, Maria, essa chuva chegou, temporal chegou, causou estragos, mas antes a gente teve temperaturas altíssimas, né? Porque geralmente antes da chuva tem o calorão. E 5 cidades aqui do estado tiveram as maiores temperaturas do país, né? Pois é, Ramon, esse dado que chamou bastante atenção durante a tarde, né? Claro que agora a gente vê as temperaturas em declínio, é o que a gente está observando agora, mas durante a tarde, especialmente no início da tarde, a gente teve um calor extremo e realmente fora da curva aqui no Rio Grande do Sul. Conforme uma medição realizada pelo Instituto Nacional de Meteorologia no início desta tarde, 5 cidades gaúchas, às 2 horas da tarde, lideravam o ranking de maiores temperaturas no Brasil. Apesar dessa frente fria, que já passava pelo estado, né, no início da tarde, já atingia a região sul, né, Ramon? O estado registrou essas altas temperaturas em 5 diferentes regiões, ou seja, esse calor estava bem espalhado ainda, né, no início da tarde. A gente teve a maior temperatura registrada em Sapucaia do Sul, na região metropolitana, por lá, 39 graus e 1 décimo, temperatura bem elevada, foi a cidade com o maior calor no Brasil hoje, Ramon, um dado bem importante. E a informação que chega também pela Clima Tempo é que Porto Alegre, aqui a capital, também foi a capital mais quente do Rio Grande do Sul neste dia, e com 37 graus e 8 décimos, Porto Alegre também registrou seu recorde de temperatura em 2026. A gente tinha uma temperatura diferente, o recorde era de 37 graus e 1 décimo no dia 15 de janeiro, então batemos esse recorde também de temperatura
na capital no dia de hoje, Ramon. Repete pra gente a cidade mais quente, a temperatura por lá? Sapucaia do Sul com 39 graus e 8 décimos. Que calor, hein? No termômetro isso, né? No termômetro, Ramon. A gente sabe ruas. que a sensação, né? Inclusive ontem a gente caminhava pelo centro histórico, né? Nós possuímos um medidor de temperatura, um termômetro. Então a gente mesmo dentro dos coletivos e até na rua ali na Salgado Filho, no centro histórico, chegamos a registrar 49 graus de temperatura. Aí a sensação térmica, né, Ramon, que a gente vê que sempre é a mais elevada, e os microclimas, porque essa medição realizada aqui em Porto Alegre, Ramon, ela é feita na estação meteorológica do Jardim Botânico, que, como a gente sempre fala, né, fica numa área mais arborizada da cidade. Então, são os microclimas de Porto Alegre, né? A gente sabe que em outros pontos a temperatura, com certeza, deve ter sido maior. É, verdade. Obrigado, Maria.